Fiz um desenho do Naruto modo Kurama e agora eu vou ensinar pra vocês como que eu vou pintar ele. Só pra pele do Naruto eu vou usar ao todo 8 cores. Sim, pode parecer exagero, mas não é. Começando das cores mais escuras para a sombra e logo depois indo para as mais claras e clareando aos poucos. Todos os lugares que tem sombra, isso eu fui olhando no desenho e fazendo, eu vou colocando e passando esse lápis marrom. Obviamente em alguns lugares eu vou também colocando preto, como foi o caso da orelha, pra dar aquela sensação de mais escuro. Logo após o marrom eu vou passar por cima essa cor aqui, que eu particularmente conheci como tom de pele, por mais que eu seja morena e tal, mas eu sempre conheci isso aqui como tom de pele. Nunca me esquentei a cabeça com isso, mas enfim, isso não é papo pra esse vídeo. Logo depois eu passei o marrom novamente pra dar algumas sombras e daqui pra frente foi só clareando, cada vez passando cores mais claras pra fazer o tom de iluminação. E por último eu usei o lápis branco, que muita gente pensa que não serve pra nada, mas ele mistura as cores e obviamente clareia os outros lápis de uma maneira muito boa. Por último, obviamente eu contornei tudo de preto, e isso é uma coisa que é bom falar. Sempre deixem pra colorir as coisas de preto por último, porque dependendo do tom do seu preto, pelo menos particularmente eu, o tom desse meu preto ele é muito forte. Então se eu passasse ele primeiro, eu provavelmente agora passando outras cores eu iria borrar o desenho inteiro. Aí no fim só foi dar a sombra nos olhos e por fim ficou dessa maneira aqui. Eu particularmente acho que ficou um resultado muito legal, muito bonito e que deu realmente a ideia de sombra, luz e etc. Agora chegou para a próxima parte, nós vamos para a bandana. Bom, na bandana dele também não teve muito segredo, eu basicamente usei as mesmas cores que eu usei para a pele dele. Eu usei um marrom, um amarelo, um outro tom de amarelo bem mais clarinho e também um laranja. Nessas partes que eu deixei em branco eu passei um amarelo meio neon, que isso vai ajudar muito no resto do desenho. Nessa parte da bandana foi bem interessante, porque na parte esquerda dela eu usei um amarelo para dar uma leve iluminada e logo depois eu passei o preto. Logo depois disso eu vou fazer um degradê de marrom e depois passei por cima um tom de rosa meio fosco que eu tenho. Novamente para misturar as cores eu usei o lápis branco, menos na parte preta para não ficar muito estranho, muito claro, e logo depois eu fui colorindo o símbolo da aldeia da folha e fazendo os últimos detalhes com uma caneta branca que eu tenho. E aí quando você olha de longe realmente parece um metal meio refletido assim. Eu particularmente gostei muito do resultado. Bom, pro modo do Naruto também não teve muito segredo, é basicamente as mesmas cores que eu usei pra bandana. Eu passei um laranja primeiro, logo depois um marrom para dar alguns tons mais escuros, um amarelo um pouco mais escuro também, né? E logo depois fui clareando com os amarelos mais claros. As bordas eu deixei meio em branco pra no fim passar um amarelo meio neon que eu tenho, um marca-texto que vai fazer toda a diferença no desenho. E pro outro lado não teve muito segredo, eu até usei um tom mais de vermelho desse lado pra dar uma variada nas cores. Por dentro não teve muito segredo, foi basicamente um marrom e um preto, nada demais. E obviamente pro contorno eu usei novamente o amarelo neon. Por dentro obviamente eu pintei de preto e deixando bordas brancas para logo depois passar o vermelho e o amarelo. Agora chegou o momento de pintar o cabelo, e basicamente as mesmas cores que eu usei pra pele dele eu usei pro cabelo. E obviamente eu comecei dos tons mais escuros pra ir pros mais claros. Marrom, depois o vermelho, depois um laranja, um amarelo bem mais clarinho e logo depois alguns outros tons de pele pra dar aquela iluminada. Finalizando as pontas com amarelo neon e também passando novamente o marrom para dar destaque em algumas mechas do cabelo. Por fim eu passei o branco em tudo, por cima de tudo, para misturar as cores e também dar a sensação de que tá mais iluminado. E para os olhos foi um degradê de vermelho, laranja, amarelo e um branquinho para dar uma luz no olho no final. Se você não tem uma canetinha branca dessa para dar luz, é só você deixar uma parte do olho sem pintar que vai dar o mesmo efeito. Por fim, o desenho ficou dessa forma. Comenta o que vocês acharam e diga se vocês querem que eu faça esse mesmo tipo de vídeo com outros personagens.